Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Bom para gravar aqui oficialmente nossa aula ao vivo hoje de mentoria, né? A nossa mentoria que tem foco aí para quem busca uma transição de carreira, quem busca ser um profissional especialista em banco de dados, né? E também tirar a certificação da Microsoft. A gente tem coisa nova chegando na mentoria que vai ser a questão de criação de uma loja Dash. Então, o que acontece? Eu vou deixar dentro da mentoria já gravado, tá? Todo passo a passo de como você vai registrar o seu nome na internet, como você vai registrar ali, criar ali uma hospedagem ali, né? Usar uma hospedagem profissional bacana, né? Ao colocar o seu blog funcionando de forma que esse blog ele monetize, ele gere renda para você. Então, o que vai ser, qual que é a ideia? Se o nosso foco principal aqui é dados, o nosso foco é analisar dados, a gente vai ter o que ali dentro da mentoria? A gente vai ter um conteúdo para você criar um blog profissional. Esse blog, ele pode sim ou não estar integrado a uma loja virtual para você vender dashboard, não somente dashboard pronto, mas que você possa também vender ali vender serviços, né? Que hoje a cereja do bolo para quem trabalha com dados é a criação de projeto personalizado. Criar um dashboard com Power BI hoje para as empresas é serviço de 2.500, 4.000, sabe? Se for uma coisa muito simples, 2.400, 2.500. É um trabalho que você vai gastar ali 12 horas, né? 8 horas, 12 horas de trabalho para criar um dashboard. Então, a gente vai ter esse conteúdo aí também na mentoria. Então, a mentoria, além de você focar na transição de carreira, a gente vai focar também nessa questão de você ter o seu próprio negócio. Perfeito? Levantou a mão, Sérgio? Sérgio Oliveira? Fechou. Vamos lá. O foco principal nosso hoje, pessoal, é Levantei a não, Fabrício. criação de um dashboard de recursos humanos, que foca um pouco em gastos e contratações, né? Então, a gente vai utilizar muitas fórmulas DAX, bem interessante aqui para se usar no Power BI, tá? Então, vai ter muita coisa bacana no que se refere de fórmula DAX, e a partir daí a gente vai poder fazer esse projeto aí. Ó, esse projetinho aqui, estão vendo? Ele como é que ele pronto? Ele vai ter duas abas, né? Ele vai ter aí duas páginas, vamos dizer assim, né? Acabou o que acontece por ser muitas informações analisadas. Opa, peraí que eu acho que eu estou sem meu Zoom It aqui. Deixa eu tentar achar ele. Zoom It, não acho, eu baixo, eu até mostro vocês. Pessoal, aquele software que eu uso para poder marcar a tela, né? Ele chama-se Zoom It. Ele é da Microsoft e ele é gratuito. Zoom It. Eu troquei de computador, estou numa máquina nova, e acabou que eu não tenho ele baixado aqui. Zoom It. Ele está na versão 9. Ele é pequeno, 1.4 mega, pequenininho, você baixa ele e ele permite você aí é, marcar a tela, né? Baixou aqui para downloads. Ah, vamos ver aqui se ele baixou já. Baixou aqui, ó. Zoom It. Vou descompactar ele aqui. E é isso aí, ó. Só clicar em executar. Você faz o desenho na tela com ele. Mas voltando aqui, ó, o dashboard em questão é esse aqui, ó. Dashboard de recursos humanos, gastos de contratações, né? Eu vou analisar aí o que se gastou nessa empresa com salário, com alimentação, com a questão também da quantidade de funcionários, né? Eu vou ter uma aba também aqui onde a gente vai analisar a questão de funcionário ativo por unidade. Essa empresa fictícia aqui, ela tem várias unidades. Então a gente fez uma análise aí, né, da quantidade de funcionários ativos por unidade, a questão de gênero, né, a porcentagem de pessoas do século masculino e feminino, tá? Ele vê também assim essa questão da área, aqui uma divisão por área. Então é bem bacana aqui esse dashboard que a gente vai fazer aqui hoje, beleza? Esse é o foco. Deixa eu pegar aqui agora, vamos dar uma olhadinha antes de você começar, né, qualquer projeto de dados.
é bom dar uma olhadinha nos dados, né? Ver se você confia plenamente ali nos seus dados, é bom dar uma olhadinha nesses dados. Nesse caso aqui, esse dashboard, eu vou importar a base do Excel, né? Por importar a base do Excel, eu preciso aí estar com essa base baixada, né? Eu vou abrir ela para vocês verem. Ó, presencial Power BI, presencial, projetos práticos, dashboard RH novo. Quem quiser baixar essa base aqui, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo na aula. Quem puder querer baixar essa base, tá? Mas o site é esse aqui, ó, é o fabridata.com.br/Power BI. Fabridata.com.br/Power BI. Você acessando esse site aqui, você consegue aqui, ó, tem um botãozinho, né? Baixar material Power BI presencial. É você baixar esse material aí, que vai ter lá toda a parte de projeto prático. Ali são três projetos, três ou quatro projetos práticos a gente tem lá disponível, tá bom? Então, o meu já baixou aqui, né? Aqui em downloads, tá aqui, ó, presencial Power BI, presencial, projetos práticos, né? Dashboard RH novo, essa aqui é a pasta, dashboard RH novo, tá? E a base de dados é essa aqui, ó, F funcionários. Vou abrir ela aqui agora, vou abrir no Excel, só para dar uma olhadinha nessa base. Então, tá aí a base, é o arquivo do Excel com os dados. Eu tenho coluna aqui, ID do RH, nome, gênero, cidade, data de contratação, demissão, salário, plano de saúde, vale alimentação, né? São as colunas da tabela. A gente tem aqui a questão do cargo, da área, né? A quantidade de horas que esse pessoal fez lá nessa empresa e avaliação. Eu tenho uma coluna aqui onde eu tenho a avaliação, né, desses funcionários aí. Feito? Então, dê uma olhadinha. Aparentemente, a base não tem nenhum defeito. Aparentemente, não, né? Mas eu vou importar aí para confirmar isso aí. Fechei. Fechei aqui também. Fechei. Vou no Power BI. Vou dar um arquivo novo, né? Relatório em branco. Estou iniciando aí um novo projeto novinho, uma parte em branca, um projetinho novo, e vou fazer os primeiros passos, né? As partes iniciais aí desse dashboard. A primeira parte é a importação de dados, né, pessoal? Vou estar importando dados. Vou fazer o chamado ETL, né? A gente tem que fazer sempre aqui um processo chamado ETL, né? É de extração. Extração, transformação, né? Transformação, que é o segundo passo. O que é a extração? Eu vou localizar o arquivo, né? Vou fazer a importação do arquivo. Vou extrair, abrir o arquivo, ou vou me conectar no banco de dados, ou vou me conectar a uma API. Hoje é muito comum ter no mercado essa questão de conexão com API. A gente vai ter uma aula só disso aí. Transformação e a carga, né? Aqui não deu certo, porque, na verdade, essa abreviação em inglês, né? Extract transforma em load. Aqui é o load, né? Que seria, na verdade, a carga dos dados. Perfeito? Então, eu vou começar com a extração. Obter dados é um arquivo do Excel. Vou lá onde eu baixei ele, né? Em downloads, presencial Power BI, presencial, projetos práticos, dashboard RH novo. Essa aqui é a base. Eu vou clicar aqui em abrir. Está me conectando à base. Perfeito. Eu fiz aqui a conexão com a base, né? E vou ver se os dados é isso mesmo. Eu vou clicar aqui em cima do nome para visualizar os dados aqui nesse cantinho. Eu faço agora uma pré-visualização dos dados. Né? Os dados são esses mesmo? Opa, é isso mesmo. Eu vou ticar aqui, eu vou marcar essa caixinha.
Eu tico, marco a caixinha e vou no botão transformar dados. Cliquei aqui no transformar dados. Então, transformar dados é o quê? Eu abri aí o Power Query, eu transformar dados, a parte de tratamento de dados é feita pelo Power Query, que é o módulo adicional do Power BI, que é o módulo aí que eu vou estar realizando o tratamento. Eu vou escolher uma coluna, né? Eu vou escolher uma linha em branco, algum tipo de tratamento. Perfeito? ID do RH. Né? O ID do RH, ele apareceu no formato numérico, número inteiro. Né? Ele é um código, né, do funcionário. O que acontece, pessoal? É uma boa prática você ali fazer, né, a conversão, né? Você pegar aquele texto numérico e transformar em texto. Código, CPF, CNPJ. É bom deixar ele no formato de texto. Então, vou clicar nesse cantinho aqui. Um, dois, três, e vai ser um texto. E vou marcar aqui adicionar uma nova etapa. Né? Adicionar uma nova etapa. Eu vou criar uma etapa, eu vou criar o poder de voltar e o poder de quando essa base de dados ela sofrer algum tipo de atualização, ela for atualizada, né? Esse passo vai ser aplicado, que é a conversão daquela coluna ali do formato numérico para o formato texto. Adicionar uma nova etapa. O nome está ok. O gênero está ok. Olha aqui, ó. Eu posso fazer uma melhoria aqui. Eu posso fazer uma melhoria. Veja bem. O que é o gênero aqui? Né? É masculino e feminino. Perfeito? Então, esse que é o gênero, masculino e feminino. Ele está só M e F. Ou seja, lá da base está M e F. M masculino e F feminino. Eu posso fazer aqui uma alteração. Eu posso alterar aqui mesmo e transformar essa coluna M masculino e F feminino. Eu vou criar uma etapa aqui, uma etapa, um processo. Qual o processo? Quando vier da base de dados a coluna gênero, o M é masculino e o F é feminino. Tá? Eu posso criar essa alteração. Olha aqui, que fácil. Botão direito, substituir valores. Eu quero que o M seja o quê? Masculino. Masculino. Certo? E o F feminino. Botão direito, substituir valores. E o F vai ser feminino. Feminino. E venho aqui no OK. Cidade, né? Tá ok. Dada a contratação, está ok. Dada a demissão, também está ok. Fabrício, estou vendo vários valores nulos, né? Estou vendo aqui vários valores nulos. Pessoal, é que não é um erro, é que esse dado ele não foi preenchido. Essa pessoa não foi demitida, né? Ela continua trabalhando. O salário. O salário, ele é o quê? Ele é um valor monetário, ele é um valor financeiro. Está aqui em número inteiro. Então, eu vou fazer a alteração. Como ele é um valor financeiro, ele é um decimal fixo. Decimal fixo. Esse. Plano de saúde, a mesma coisa. É o valor gasto com plano de saúde. Ele é um valor financeiro. Decimal fixo. Vale alimentação, né? A mesmo projeto, decimal fixo. O cargo é texto, a área é também texto, a hora extra é o valor inteiro mesmo, neste caso aqui. Eu não tenho aqui meia hora aqui, eu tenho só a hora cheia. E a avaliação do funcionário, né? Ele foi avaliado aí, por um gestor, por alguém que acompanha o trabalho dele, e a avaliação está aqui como decimal mesmo. Então, eu acho que aqui ficou ok, né? Esse tratamento aqui, ele está ok. Então, eu posso fechar e aplicar. Fechar o Power Query e aplicar as alterações que eu fiz.
eu venho aqui em fechar e aplicar. Aí estou fechando o Power Query e aplicando as alterações que eu fiz. Tá? Aplicando as alterações que eu fiz. Correto? Pessoal, veja bem, quando você faz essa etapa aqui, nesse caso, ela foi bem rápida para mim. Ela foi fácil de fazer. Né? Aqui, um ambiente educacional, a gente está estudando. A gente está estudando. Agora, imagine que isso aqui na sua empresa, ele pode ser um processo mais demorado. Então, logo após fazer esse processo aí de importação, né, você fez a carga dos dados, já salva o arquivo. É bom já salvar o arquivo aí e para garantir que essa etapa ficou gravada. Então, vou vir aqui no menu Arquivo e vou clicar em Salvar, né? O nome aqui é o nome do arquivo, a extensão, né? No caso do Power BI, é a PBX. Eu vou colocar assim, ó, Dashboard Vendas 2025. Esse vai ser o nome do arquivo, tá? Ele está salvando aqui nesse local, um local mais recente, né? Eu nem consigo ver à direita aqui o local. Se eu quiser escolher de forma mais precisa onde eu estou salvando esse arquivo, eu venho aqui em mais opções. Depois eu vou nessa outra opção aqui, ó, procurar esse dispositivo. Marco ela aqui, né? E vou definir onde eu vou salvar. Eu vou salvar aqui mesmo, tá? RH funcionários, traço 2025. Né? Eu vou salvar no local que eu baixei o arquivo. Eu baixei aqui em downloads, né? Projetos práticos. Eu vou usar o mesmo local aqui. E vou, se eu quisesse alterar, era só escolher aqui no cantinho aqui. Eu quero pôr no disco C, no disco D, quero pôr no pendrive, onde você achar melhor. Cliquei em salvar. Ele está gravando aqui agora o nosso arquivo. Está gravando aqui agora o nosso arquivo. Perfeito. Depois que você faz esse processo aqui de de, de carga dos dados, você vai para onde? Você vai para a questão de você criar os cálculos matemáticos, de você pegar os indicadores, tá bom? Os indicadores. Nesse material mesmo que vocês baixaram, tem até aqui, ó, prontinho os códigos. Script RH. Ele tem todos os códigos, todas as fórmulas que a gente vai utilizar para criar aqui esse dashboard. Então vai ser criada aqui uma coluna, né? Vai ser necessário criar aqui uma coluna calculada, vai ser necessário criar aqui 8 medidas. Eu vou ter o total do salário, o total gasto em plano de saúde, o total gasto em vale de alimentação, né? A soma dos três gastos, salário, plano de saúde e alimentação, né? A soma, a contagem aí de profissionais que têm nessa empresa, o total geral, contando os profissionais aí, né, demitidos e também os ativos, a contagem geral. Aqui na medida 6 eu já faço diferente. Eu quero contar aqui somente os ativos, somente as pessoas aí que não foram demitidas ainda. Meu amigo Igor, pode falar, diga. Então, Fabrício, isso aí, esses indicadores aí são solicitados pelo cliente, né? O que acontece? Veja bem, vamos lá, Igor. Quando alguém às vezes te pede a criação de um dashboard, né? Ele te Hum. pede ali a criação de um dashboard, mas tem duas questões. Às vezes, ela te pede algumas análises, mas ela não conhece a sua área. Ah, Então, por tá. exemplo, né, você é engenheiro, um exemplo. Você é um engenheiro. O seu gestor ou o seu cliente final, ele pode não ser engenheiro. Então, ele não vai ali definir quais indicadores você vai pesquisar, não. Ele vai falar assim, ó, Entendi. amigo, por favor, faça um dashboard para mim com os principais indicadores da sua área. Os seus principais indicadores da sua área. Então, o que acontece? Se ele vai te pedir da sua área, os indicadores, você tem já em mente o que você calcula. O que você pode perguntar depois é o seguinte: além dos indicadores padrões da minha área, você quer mais alguma coisa diferente? Isso pode ser questionado.
Mas é entendi. aquela coisa, por exemplo, né? Quando você está meio em dúvida do que você vai calcular, vem aqui no Google e põe assim, ó, KPI. KPI e o nome da área. Aqui, ó, KPI, Engenharia de Produção. KPI, Engenharia de Produção. Aí ele vai trazer todos os indicadores que Nem todos. Você vai pesquisar em vários sites e vai ter Aham. ideias. Ó, 21 KPI para a indústria. São vários sites que vão aparecer com algumas ideias de indicadores para você pesquisar. Tá bom? KPI, no caso, é indicador, né? KPI é um indicador, isso mesmo. KPI é um Entendi, indicador. Perfeitamente. entendi. Falou, Voltando prossiga. aqui. Então, esse aqui do 1 até o 8 são indicadores, né? Salário, total de plano de saúde, total de vale alimentação, né? As contratações, os funcionários ativos, a quantidade de emissão, o turnover, tudo isso aqui são indicadores dessa área em questão aqui que a gente está analisando. O que acontece? Lógico que a recursos humanos tem muito mais indicadores. Mas acaba que a minha base também é uma base pequena, uma base de estudo. Ela não é uma base tão completa assim, beleza? Vamos lá. Então, voltando aqui no dashboard, na base, para me ver a base, eu vou nesse segundo botão aqui, eu clico para ver a base, eu vou fazer aqui uma análise, né? Eu dou uma olhadinha na base, eu já vi ela no Excel também, mas quero ver ela aqui agora importada. Perfeito. Então, o primeiro indicador que vai ser feito aqui é a soma das despesas individuais. A soma das despesas individuais, assim, de cada funcionário, né? Que seria somar o salário, mais o plano de saúde, mais o vale alimentação. Eu vou criar uma coluna calculada aqui no canto, né? Onde eu vou somar essas despesas. É uma coluna calculada. Vou vir aqui, ó, e vou em nova coluna, nesse botãozinho aqui, ó, nova coluna, tá? Ele abriu aqui, ele me abriu aqui também a barra de fórmula. E eu vou lá, né? Eu vou chamar essa coluna de. É, eu vou chamar ela de gasto por funcionário. Total gasto por funcionário. Total gasto por funcionário. E vai ser o quê? Vai ser aqui a coluna, né? A coluna salário mais a coluna plano de saúde mais a coluna vale alimentação. Vou dar o enter, ele vai tomar aqui, ele criou aqui uma coluna calculada. Então, a única coluna calculada necessária aqui por enquanto, é essa coluna, né? Por enquanto, é essa coluna. Isso que eu identifiquei. Agora eu vou fazer as medidas, o que é necessário de medidas aí para criar esse projeto. Então, o que que eu preciso aí? Eu preciso somar a coluna salário, eu preciso somar a coluna plano de saúde, eu quero somar a coluna que vale alimentação. Eu vou criar medidas. Para ficar um pouco organizado, não virar uma bagunça, eu vou criar uma tabela separada, uma tabela apartada, vazia, só para guardar as minhas medidas. Isso é uma boa prática. Eu venho no menu aqui, página inicial, vou vir aqui no botãozinho de inserir dados, né? Ele vai me abrir aqui no criar tabela. Eu vou deixar aqui em branco e vou pôr aqui embaixo aqui o nome. No caso, eu vou chamá-la de medidas. Medidas. E vou clicar aqui agora em carregar. Então, eu criei uma tabela separada chamada medidas. E agora eu vou começar a somar as colunas, tá? Somar as colunas, perfeito? Então vamos lá. A primeira coluna aqui, eu vou pegar aqui na ordem aqui, ó. Vou pegar aqui, ó.
É, aqui, ó. Então, a primeira coluna que a gente vai fazer aqui é o total de salários. Deixa eu pegar. É o total de salários. É o total salário. É a soma da coluna salário. Então, eu venho aqui em medida. Eu vou clicar aqui em nova medida. Tem um botãozinho aqui em cima, ó. Nova medida, né? Nova medida. Eu vou colocar medida 01, total salários, igual. Essa coluna é o quê? É a soma SUM SAM da coluna salário. Como abriu um parênteses no início, eu tenho que fechar ele. Então, essa aqui é a primeira medida, ó. Total salários. Eu ponho a grandona aqui para a gente ver ela. Vou criar uma nova aba aqui para o. Opa! Essa aí, ó. Total salário. Perfeito? Que é a soma, o SAM é a soma da coluna de salário. A segunda medida aqui vai ser o total plano de saúde. Medidas. Deixa eu ver como é que está o outro aqui. Medidas. Deixa eu abrir. Inicial. Eu vou fazer igualzinho que ao projetinho. É o total do plano de saúde. É somando a coluna plano de saúde. Vamos ver aqui. Pessoal, não façam o que eu estou fazendo aqui não, né? De copiar a fórmula. Digitem ela. Total do plano de saúde. Outra coisa, vejam bem, quando eu criei a coluna calculada, ele automaticamente ele mostrou para mim aqui o quê? O resultado desse valor. Ele já apareceu aqui, tá? No caso do Power BI, quando você coloca cria uma medida, esse valor não aparece. Para você ver esse valor, você precisa colocar ele no visual, um visual de cartão, por exemplo. Diga, meu amigo Igor. Cartão é esse aqui, tá? Então, Fabrício, não sei se você percebeu, mas está em branco as colunas Vale Alimentação. Tá, eu É, tem uma outra aí que eu tem vou te branco. explicar aqui, ó. Beleza. Deixa eu só Isso, colocar. a soma está só o salário. Não, veja bem, aquele profissional não tem esse benefício. É isso. Eu vou te mostrar isso aí, tá? Deixa eu só mostrar essa questão do Falou, cartão. Colocamos aqui falou. o cartão, o outro cartão para pôr segunda medida, né, para a gente poder analisar, né, se está tudo ok. Então, ele deu certinho aqui. Vou voltar aqui na base aqui e entender essa dúvida do Igor aqui, ó. Alguns valores não estão preenchidos. Plano de saúde vai alimentação. Se você descer essa barra de rolagem e for vendo mais para baixo aqui nos dados, você vai ver que eu tenho algumas colunas aqui que esse valor está preenchido. Ou seja, aqui não foi um erro. Esse profissional, ele não tem esse benefício. É basicamente isso, tá? Então não é um erro. A mesma coisa acontece com a data de demissão. Olha aqui, não está preenchida essa data de demissão. É porque esse profissional ainda não foi demitido. Ele continua ativo. Ele continua trabalhando. Por isso que essa coluna aqui não tá preenchida. Perfeito? Vamos lá, vamos continuar. Então, a segunda é o total de plano de saúde. A terceira é a soma da coluna vale alimentação. Nova medida novamente. Medidas. Nova medida é a soma da coluna vale alimentação. E a medida 4 é a soma de três medidas criadas anteriormente. Então, a medida 4 eu estou somando aqui salário, plano de saúde e também alimentação. Então, essa aqui é a soma, né?
dessas três medidas aqui, ó. Medida, nova medida, colei aqui, né? Olha aqui, ó, deu um errozinho aqui no total de salários. Então, porque eu colei o código, né? Eu não digitei o código. Eu colei, fui preguiçoso. É isso aqui, ó, colchete, total salários. Então, quando está somente entre colchetes assim, significa que aquilo é o quê? Aquilo é uma medida. Então, coloquei aqui e vou agora conferir os valores, né? Salário, plano de saúde. Vou colocar um outro cartão aqui e vou colocar aqui o total gasto com vale alimentação, né? Vou colocar mais um cartão aqui e colocar a medida gasto total. Vou colocar a medida gasto total. Fechou. Fiz quatro medidas aí. Ok. Agora, vamos ver aqui o que eu preciso mais. Eu quero calcular a quantidade. Primeiro, eu quero saber a quantidade total de funcionários. Eu quero saber a quantidade total de funcionários, independente se ele está ativo ou não. Então, a pessoa que foi contratada anteriormente e já foi demitida, ela também vai entrar isso aqui. Eu quero contar o quê? A quantidade de linhas que essa tabela tem. A quantidade de linhas que essa tabela tem. Vou vir aqui, tela branca, medida, nova medida, né? Ela vai ser a medida 05 traço. O que ela vai fazer aqui? Né? Quantidade QTD, quantidade de funcionários, independente se ele foi demitido ou não. Tá? Como é que eu vou chegar nessa conta aqui? Eu vou contar, né, o total de linhas, que é o count rows. Count rows. Eu vou contar quantas linhas a tabela funcionários tem. 234 funcionários. Tá? 234 funcionários é o total. Já, olha aqui para vocês verem, na outra medida, que é a medida 6, é a 6, eu já faço o seguinte: eu quero saber a quantidade de funcionários ativos. A quantidade de funcionários ativos, né? Os que não foram demitidos ainda. Como é que eu vou chegar nessa resposta? Como que eu vou analisar somente o funcionário ativo? Se eu vier aqui na tabela, eu vou olhar o seguinte, ó. Eu vier aqui na tabela, olha para vocês verem aqui, ó. O funcionário ativo é aquele que não foi demitido ainda. Ele não tem data de demissão. Então, se eu contar a quantidade de linhas, né, e contar só os que não têm data de demissão, eu vou chegar na quantidade de funcionário ativo. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó, eu uso o calculate. O calculate permite no final, né, o calculate permite, no final, eu usar ali um recurso de filtro. Qual o filtro? Vai ser o seguinte: filtrar somente aqueles que a data de demissão está vazia, que não tem data de demissão. É assim. Eu não vou copiar, não. Vou fazer na mão para a gente aprender juntos. Vamos embora. Medida, nova medida, é a medida 06. Ela é QTD, quantidade de funcionários ativos. Funcionários ativos. Igual, né? Igual. Calculate. O que é o calculate? Me permite, no final, colocar esse filtro. O que eu quero fazer? Contar a quantidade de linhas de uma tabela, que é o count rows. Conta para mim a quantidade de linhas da tabela funcionários, tá? Mas eu só quero quando você conte
quando a coluna funcionários, data de demissão, for igual a vazio. Como seria vazio? Blank. Blank significa vazio. Tá? Ele vai contar somente a linha que a data de demissão está vazia, ou seja, aquela pessoa não foi demitida ainda. Ela não foi demitida ainda. Eu vou vir aqui, vou colocar o cartão. Tá aqui, ó. Essa aqui são os funcionários que ainda não foram demitidos, tá? Que ainda não foram demitidos. Está sendo de demissão. Agora vamos fazer o contrário, né, pessoal? Eu quero saber a quantidade de funcionários demitidos. Eu quero fazer o contrário. Eu quero saber a quantidade de funcionários que foram demitidos. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vai ser o quê? No finalzinho eu coloco o quê? O que é diferente de blank. Ou seja, o que tiver sem data de demissão, ele não foi demitido. O que tiver data de demissão, ele foi demitido. Né? É o contrário. Perfeito? O que tiver data de demissão foi demitido. Então, medidas, nova medida 07, quantidade de demitidos igual, calculate, soma da tabela funcionários. Opa, errei aqui, errei, então um errozinho ali, ó. Não é soma não, né, Fábio? Isso é count rows. Conta para mim a quantidade de linhas da tabela funcionários, mas vai contar somente quando a coluna, a coluna qual que é o nome dela? Funcionários, nome, gênero, vale alimentação, área, dados de demissão for diferente de blank, diferente aí de vazio, diferente de blank. Aí, no caso, eu vou contar ali o quê, né? O que é diferente de blank? Ela tem preenchimento, ela tem data de demissão. Coloquei aqui e a 7 é isso aqui. Eu tive 17 pessoas foram demitidos aí dessa organização, tá? E a medida 8 aqui, o turnover, né? O turnover. O que é o turnover? É o giro de funcionários. Ele vai ser a divisão, né, da quantidade de demissões, que é um valor menor, pelo valor maior, que é a quantidade de contratação, tá? É uma medida dividida pela outra, a medida 8, tá? Eu vou vir aqui em medidas, nova medida, a medida 8 ela vai ser aqui, né? O turnover, né? A porcentagem de turnover é igual o quê? A quantidade de demissões dividido aqui pela quantidade de contratações, que é a quantidade de funcionários, né? É a quantidade de funcionários. Eu vou ter um valor em porcentagem. Cliquei aqui, chamei o cartão, coloquei o 7. Opa, olha, acho que eu dei a medida, hein? Será que eu foi para o lugar errado? Ah, já está mais embaixo, né? Está mais embaixo. A 8 aqui, ó. Se eu colocar ele agora em porcentagem, cliquei na palavra aqui, clico lá em cima o símbolo de porcentagem, eu vou ter o valor aqui agora em porcentagem. É 8. E aqui, eu coloquei, aqui é a 7, eu mudei, ó, errei na 7. É geral. Então, pessoal, no que se refere aqui a indicadores, a KPI, aos cálculos matemáticos, tá ok. Pode ser necessário depois voltar novamente lá no Power Query. Isso pode acontecer, pode ser necessário. Pode ser necessário criar mais medidas. Isso pode acontecer.
Eu vou agora para a parte visual. A ideia seria chegar nisso aqui, né? A ideia é chegar nisso aqui, ó. Perfeito? Não vou fazer muito igualzinho, não. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui em cima colocar um retângulo, colocar um topo, um retângulo, inserir formas retângulo. Daqui até aqui. Vou fechar esse filtro, porque eu não estou usando esses filtros. Coloquei aqui, coloquei aqui. Perfeito. Ótimo. Esse azul também é escuro, né? Eu vim aqui em estilo. Eu vou pôr um azul mais claro. Foi esse azul aqui, ó. Perfeito. Aqui eu vou colocar um retângulo branco. Eu quero colocar a logomarca por cima. Inserir formas, um retângulo com as bordas arredondadas. Tá? Tá muito grande essa altura aqui. Eu vou aqui agora reduzir ela, encaixar ela aqui. Venho aqui no estilo e coloco ele na cor branca. Perfeito? Agora eu vou colocar a logomarca minha aqui em cima. Aqui. Vamos lá. Inserir imagem. Vou colocar uma imagem. Imagem. Ó, tem que achar uma imagem aqui, pessoal. Ah, achei, louco. Achei, olhou. Tá aqui a logo. Vou colocar ela bem menorzinha. Vou encaixar a danada aqui arriba, em cima. E tá bom. Agora aqui eu vou encaixar um texto. Inserir caixa de texto. Vou colocar ela aqui assim. Isso no topo. Eu vou digitar o texto agora. O texto vai ser o dashboard, recursos humanos. Vou selecionar o texto e vou vir aqui, vou aumentar ele. Deixa eu ver se vai ser bom 44. Ficou demais, né? 44 é muito. 36. Ah, pronto. Fechou. Vou centralizar e vou tirar o fundo para poder aparecer o fundo lá do retângulo, né? Eu venho aqui em efeitos, ó, e desmarco o fundo. Negrito. E tá ótimo. Ficou bom. Dashboard de recursos humanos. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui no original. Parará, perfeito. Aqui agora é colocar os segmentadores. Não, eu vou colocar os cartões primeiro. Total gasto, plano de saúde, alimentação, salário e quantidade de funcionários. São os segmentadores de dados, né? Os funis. Que é esse gráfico aqui, ó. Com esse símbolozinho aqui, ó. Cliquei nele, ele vem para cá. O primeiro segmentador é o total gasto, o total, mentira, cartão, né, gente? Então, o cartão, cartão, errei. Total gasto, ele vai ser o primeiro cartão. Eu vou vir na formatação dele, ele não está da forma que eu quero. Valor do balão, eu acho que vou colocar 26. Negrito, eu não quero o rótulo, que é aqui esse valor pequeno aqui embaixo. Eu não quero esse rótulo. Eu tirei ele aqui. Eu vou vir aqui em geral. Eu quero um título. Habilitei o título e vou colocar aqui. Total gasto. Certo? A tela de fundo é azul e a cor da letra é branca. Né? Perfeito. Aqui em efeitos, eu quero uma fronteira visual
e eu quero uma sombra. Tá aqui, ó. Total gasto. Eu não vou refazer tudo, não. Vou copiar e colar. Plano de saúde, alimentação, salário e funcionários. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui é plano de saúde. Eu vou só tirar o campo aqui, ó. E vou colocar total plano de saúde. E vou vir na formatação e trocar o título, né? O título é digitado, né? Total plano de saúde. O segundo aqui vai ser o total alimentação. Mesma coisa. Eu preciso aqui no título, trocar total, total alimentação. Gasto, plano de saúde, alimentação e o próximo é total salários. Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser total salário. Fica muito alto. Eu vou precisar diminuir aqui a altura. Eu posso fazer ao mesmo tempo todo mundo, pessoal. Só segurar o Shift aqui, ó, e vir marcando, ó. Com o Shift, você escolhe todos eles, né? Vem aqui na formatação, geral, propriedades. Eu vou pôr todo mundo com a altura de 65. Aí fica todo mundo com a mesma altura, tá vendo? Tem mais um cartão, né? Que é a quantidade de funcionários. Ctrl C, Ctrl V. Vou tirar aqui. Quantidade de funcionários. Tem que trocar o título, né? Geral, título. Vou abaixar eles aqui. Colocar nessa base aqui. E aqui em cima eu vou chamar os menus. Tá? Os menus que eu vou colocar. São esses menus aqui, ó. Data de contratação, data de demissão, funcionário, cidade, cargo. Tá vendo? O último até coloquei errado aqui, ó. Vamos lá. Segmentador, que é o filtro. Vou colocar aqui data de contratação. Vou copiar o de baixo, pegar o pincel, tirar o cabeçalho. Esse cabeçalho aqui, esse outro aqui é diferente, ó. Esse é o controle deslizante, né? Tirei o trem. E o título é a data. Vou pegar aqui no tamanho, eu vou colocar a largura igual. Vou pôr 200, ver se vai dar certo. Não, ficou pequeno. 220. Pronto, ficou bacana. E vou para os demais aqui agora. Vou colocar mais um segmentador.
Eu acho que são as colunas da tabela agora, né? As colunas. Vai ser isso aqui, ó. Vai ser agora aqui. Nome, gênero, cidade. É só isso. Não. Nome, gênero, cidade, cargo e área. Nossa, será que vai caber todo mundo ali, hein? É muito. Um. Ah, não colocou todos, não. Vamos lá. Vamos lá. Passar a formatação para cá, pincel, passei para cá, e vou vir aqui agora e vou colocar o título, que é cargo. Cargo. Esse aqui agora vai ser cidade. Cidade. Aqui vai ser área. Tem área aqui? Tem área. E o último vai ser nome. Área. E o último aqui, a gente está vendo que não cabe, né? A gente vai dar um jeitinho aqui. Vai ser o nome. Vou ajustar o tamanho, né? Aqui, vai ser bom, porque você viu que faltou um pouco de espaço lá na frente, na data. Vou aumentar agora só a data lá, para ficar bacana. Perfeito. Aqui, ó, vou aumentar um pouquinho esses caras aqui na altura, ó. Tem como. Aí, perfeito. Salvar aqui de novo, né, pessoal? Para não perder os baguinhos, né? Salvar aqui de novo. Vamos lá, aqui tá fácil. Total gasto por cargo, quantidade de funcionários ativos. Facinho. Acabou o dashboard já no final agora. Venho aqui, pego um gráfico de barras. Vou colocar ele aqui. No X é a data de contratação, não é isso? Total, gasto total por cargo. Não. Data de contratação, não, mentira. É o cargo. É o cargo e o total gasto.
Vou pegar o de cima aqui, pegar o pincel, passar a formatação para cá, vir aqui e habilitar o rótulo de dados. Aí, ó, botar o gasto por cá. E agora que é a quantidade de usuários ativos, é um grafo de linha. É esse gráfico aqui, ó. De linha é esse aqui, ó. Coloco ele aqui no eixo X, como é a quantidade de funcionários ativos, é uma tendência. E a tendência aqui é uma data. Eu vou usar a data da contratação. E no eixo Y é a coluna quantidade de funcionários ativos, que é a 6. Ele faz uma linha, estão vendo? Olha, mostrando, ó, 2010 eram 20 funcionários. Ah, não estou vendo o valor. Eu posso ativar ele aqui no rótulo de dados. Vou pegar isso aqui, passar a pincel para cá e vou agora duplicar essa página, porque a segunda página, veja bem, a segunda página, pessoal, é a mesma coisa da primeira, alterando só essa parte de baixo aqui, ó, né? Não vou ter que ficar de novo lá recriando na unha tudo. Já criei uma vez, até para manter um padrão, né? Para ficar diferente, né? Para ficar diferente. Eu vou vir aqui em duplicar página, duplicar, e vou remover toda essa área da base da página duplicada e poder fazer os demais. Então, eu posso tentar, assim eu consigo marcar tudo de uma vez também, ó, nessa seleção. Porque não pegou aqui os do cantinho, né? Pegar por aqui, ó. Deixei aqui por último aqui. E agora eu vou fazer esses três gráficos aqui. Um gráfico de quantidade de ativo por cidade, usando um funil. Um gráfico de participação, onde eu vou analisar aqui o gênero, né? O gênero. E mais um outro gráfico aqui, né? Um gráfico de uma árvore, né? Uma árvore aqui, uma árvore de hierarquia, onde você criar separações da filial por operação e também por cargo. Perfeito? Vamos lá. Perfeito. Então, primeiro aqui eu vou usar o gráfico de funil. Vou colocar o gráfico de funil aqui no canto também, né? Eu vou copiar a formatação dos demais com o pincel de formatação para cá. Ele vai ser aqui em categoria. Eu vou colocar aqui a medida, né? A medida. Deixa eu só analisar aqui se é isso mesmo. Ó. Na categoria é a cidade, como é a quantidade de funcionários ativos por cidade, em valores é a medida de funcionários ativos. Então, aqui em categoria eu coloco cidade, e aqui é a medida total de funcionários ativos, que é a medida 6. Olha que bacana. Ele consegue me detalhar aqui, né, a quantidade de funcionários ativos por cidade. Então, acaba que São Paulo, né, é onde eu tenho mais funcionários. Tá? Ficou um pouco grande, você vai ter espaço aqui. Eu tenho que jogar um pouquinho para cá. Depois é o gráfico de participação, a rosca, né? Gráfico de participação, a rosca. Na legenda aqui, onde eu quero analisar o gênero masculino e feminino, né? Então, aqui, em legenda, eu vou usar a coluna gênero, certo? A coluna gênero. E em valores, a medida de coordenação dos usuários ativos, que é a medida 6. Vou aqui na formatação, vou pegar a formatação do de cá, passar para ele também, mas ele tem aqui uma alteração aqui no conteúdo do rótulo, né? Aqui tem uma alteração aqui, ó. Vem aqui em rótulo de detalhes, conteúdo do rótulo, categoria e percentual do total. E agora, no outro cantinho aqui, eu vou usar esse gráfico aqui, ó, bem bacana, né? É a árvore de hierarquia. Árvore de hierarquia, tá? Eu vou usar e analisar, né, a medida afirmativa e explicar por área e cargo, tá? E vou explicar por área e cargo. Vou vir aqui, colocar ela, que é essa aqui, ó, árvore de hierarquia, vai ficar grandão aqui.
Analisar é a medida 6, onde eu tenho a quantidade de funcionários ativos e explicar por área e depois cargo. Área e depois cargo. Só clicar no maisinho que ela vai expandindo. Tá vendo? Ela vai expandindo aqui, ó. A árvore de hierarquia. Perfeito? Se eu vou apagar a página 1, excluir, né? Se eu quiser mudar o padrão de cores, eu venho aqui em exibição, vou no botão aqui onde eu escolho, né? Esses padrões aqui de cor diferente, ó. Ó, esse verde, ficou bacana esse verde. Gostei desse verde aqui, gostei desse verde. Vou criar layout para telefone celular também. Quando eu publicar isso aí na internet, já tiver o layout pronto, menu página inicial, layout móvel, né? Exibição, layout móvel. Olha, já tem uma função nessa versão nova, ele criar automaticamente um layout móvel. Eu vou utilizar ele, vai ficar bacaninha. Ficou, olha lá. São duas páginas, né? São duas páginas. Vou na página 2 e vou também criar o layout móvel. Cliquei de novo no botão layout móvel, eu voltei no layout para desktop. Vou salvar e vou publicar. Menu página inicial, vou no botão aqui em cima publicar. Eu vou entrar com a minha conta aqui agora, né? A minha conta do Microsoft do Power BI, minha conta que eu criei lá no Power BI Serviço, contato fabridata.com.br. Essa conta mesmo. Vou entrar com a minha senha. Vou agora. Opa, deu senha errada. Ixi, ixi. Ele vai entrar aqui agora na autenticação de dois fatores. Vai mandar mensagem no telefone celular para mim. Cadê? Aqui é feio. No telefone celular. Cliquei, mas está meio lento. Eu vou digitar o código que está nessa tela aqui agora. Está bem lentozinho o telefone celular. Só dá tempo. Autentiquei. Aprovou aqui no celular, aprovou aqui também. Então, estou publicando aqui agora o dashboard aqui, tá? Vou mandar para o meu workspace mesmo e estou salvando aqui o dashboard, publicando ele na parte internet do Power BI, na conta do Power BI Serviço. Fechou? Publicou. Vou aqui agora abrir um browser novo e vou entrar na minha conta aqui pela internet, né? Pelo browser. Power BI. Vou clicar aqui em entrar. Vai ter que autenticar de novo com o telefone celular. Cada vez que eu entro, ele gera um token de autenticação. Esse aqui é o 20. Prontinho. Autorizei aqui de novo.
Prontinho. Vamos ver agora o dashboard criado. Nós criamos um dashboard com 1 hora, hein? Workspace, meu workspace. Vou ordenar aqui pela data. Ordenar aqui pela data e tá lá, ó. RH funcionários 2025. Tá aqui o dashboard criado. Eu vou publicar ele na internet. Arquivo, inserir relatório, publicar na web público, continuar, vou publicar, vou copiar o URL aqui e passar para vocês aí agora. Vou passar tanto aqui no grupo de alunos e vou pôr aqui no chat também, ó. Vou pôr aqui no chat também. Aí, o chat para vocês. E vou pôr lá no grupo também de alunos. Ah, vamos lá, passar isso aí. Aí, ó. Grupo da mentoria e grupo de transição. Meus amigos, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida, ou deste assunto, ou de outro assunto que você está estudando aí e quer tentar pedir um ajuste agora? Eu tenho a dúvida, Fabrício. Pois não. É, No caso desse dashboard aí, você não criou tabela fato nem tabela dimensão. Não. Esse tabela fato e dimensão é Quando você extrai mais voltado. quando você extrai diretamente do banco de dados, sabe, amigo? Quando Ah, você extrai diretamente do banco de dados, lá no banco de dados está modelado assim, uma separação de tabela fato e tabela dimensão. Lá está no bem caso, separado, né? Lá está bem no caso você separado fato e não dimensão. viu relacionamento, né? Aqui não tinha, mas olha aqui para você ver aqui, ó. Ah, Se eu fosse fazer uma separação aqui, como é que seria? Primeiro eu tinha que criar código. Como assim código? Veja bem. Olha aqui, ó, projetos práticos, dashboard de RH novo, a base. Esse F da base é de é fato, fato. é fato, é uma Aham, tabela só com tudo, né? Uma tabela só aham, com tudo. Olha aqui, ó. Eu podia criar uma dimensão para gênero, aí eu tinha que ter o código masculino e feminino. Eu podia criar uma dimensão para o nome do funcionário. Eu pegar só pelo RH. Eu podia criar uma dimensão para a área, para o cargo, para a filial. Eu poderia. Mas nesse caso aqui não ia ganhar nada. Não ia ganhar em nada. Não teria melhorias em nada. Uma tabela entendi. pequena. Agora, quando se fala de uma tabela muito grande, né, muitos registros, 20 milhões de linhas, aí é Ah, tá. obrigatório fazer fato de dimensão. Negócio, tabela fato e dimensão é a quantidade, então, Para não ficar muito grande, né? a organização, no caso, né? Isso, a fato de dimensão, você vai ganhar integridade, né? Vai ficar íntegro, a pessoa não vai criar um cargo diferente da empresa, uma filial diferente, vai diminuir a quantidade de dados também, entendeu? Mas Entendi, nesse caso aqui não ia ganhar em nada, não ia ganhar em nada. entendi. E a mesma coisa de tabela data, né? Isso, a Não ia tabela ter nada. calendário, você tem várias tabelas com datas diferentes. Aí é Aham. importante criar uma tabela calendário. Na vez que tem mais, não entendi, mais coluna, né? Isso, isso. Eu vou Ah, fazer o entendi. seguinte, eu vou projetar uma próxima aula com mais tabela fato e dimensão e também a criação da tabela calendário. Beleza, falou. Fechou? Pessoal, alguém Obrigado. na sala tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Igor, Ana, Sérgio e Wellington. Meus amigos, fechou. Vou gravar a aula aqui e amanhã eu escrevo para vocês, beleza? Beleza, aquele abraço, Fabrício. Um abraço, Obrigado. tchau, tchau. Valeu, Valeu. Fabrício. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.